Bem, hoje na entrevista do dia, a Denise Campos de Toledo vai conversar com o Mamedes, que é o meteorologista do INMET, para falar sobre essas mudanças climáticas, que estão acontecendo no Brasil e também as chuvas, que estão castigando várias regiões de São Paulo. Ela vai falar com o Mamedes Luiz Melo, que é o entrevistador da Denise. Então, vamos lá, Denise. Boa noite. Vamos à entrevista do dia. É isso, Luciana. Nós vamos falar mais desse excesso de chuvas que a Fernanda estava falando há pouco, que tem provocado tantas tragédias no país, enquanto alguns estados ainda convivem com a seca. Há ameaça, inclusive, agora de perda de lavouras por causa do excesso de seca em alguns estados. Então, há uma disparidade muito grande e nós temos aquela dúvida, o que esperar das próximas semanas, ao longo de 2022. Como a Luciana antecipou, eu vou conversar com o Mamedes Luiz Melo, que é meteorologista do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Mamedes, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que assistem na TV Gazeta. Bom, nós estávamos falando até antes da entrevista se é uma percepção errada que nós estamos vendo. Sabemos que verão é uma época de chuvas excessivas, só que tem abertura de sol, às vezes no mesmo dia. E nós estamos há várias semanas com excesso de chuvas, essas tragédias que estão ocorrendo em vários estados, pelo menos 11, com enchentes, com alagamentos. Tem alguma anormalidade na situação deste ano? Bom, Denise, em termos de fenômenos meteorológicos que estão atuando, eu diria que não há anormalidade, porque estamos no verão no hemisfério sul, então alguns fenômenos meteorológicos começam a se destacar, como esse que foi apresentado, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, que foi um dos fenômenos maiores causadores dessas chuvas que aconteceu na Bahia e também que está acontecendo agora sobre Minas Gerais. Então, se nós formos comparar a chuva do ano passado com a chuva deste ano, realmente este ano está bem mais acima, daquilo que aconteceu no ano passado nesse mesmo período. Essa chuva em alguns pontos, tanto na Bahia, tanto agora em Minas Gerais, estão sendo intensificados, ou potencializadas essas chuvas devido a esses fenômenos que estão atuando. E, no caso, em alguns lugares de Minas, onde tem topografia, um morro, isso aí durante o dia chove, aquece, evapora, chove de novo. Então, também tem essa característica dessas chuvas nesses lugares. Não está, vamos dizer assim, anormal, eu diria que não, mas sim essas chuvas estão sendo acima da média daquilo que estava sendo esperado, Denise. Agora, tem esses fenômenos, tem o Laninha, que seria responsável também pela seca que se vê em estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná? Com toda certeza, Denise, está tendo influência dele e eu diria também que um certo percentual dele está sob essas chuvas mais volumosas nessas áreas de Minas e também na Bahia. Com toda certeza, no Sul está tendo essa influência, tanto que nessa semana esperamos temperaturas aí acima de 40 graus, na fronteira do Rio Grande do Sul aí com o Uruguai e com a Argentina. Então, infelizmente, essa bolha de ar seco vai continuar atuando ali no Rio Grande do Sul, apesar de que existe uma chuva rápida por sábado, do sábado ao domingo, mas que vai embora logo, então essa influência vai continuar até o Laninha praticamente se dissipar. Ele já começou na fase de regressão, mas ainda está atuando, Denise. Há uma grande preocupação com relação à situação extrema que tem levado às tragédias, as pessoas perdendo moradia, acidentes mesmo. Agora, tem alguma condição de normalidade ainda neste verão? O verão vai voltar, porque aqui em São Paulo estamos tendo dias de frio, inclusive, não é? Exato. No caso agora, Denise, o que está acontecendo em São Paulo, essa frente que está parada ali na costa do Rio de Janeiro e Espírito Santo, e aquela circulação de ar mais frio que fica ali atrás dessa frente, ela está justamente jogando essa umidade e com esse vento, chegando aí principalmente no leste de São Paulo, até no máximo no centro de São Paulo. Então, por isso que tem esse friozinho. Porém, ao longo dessa semana, essas chuvas que vem acontecendo em Minas e também que está acontecendo em São Paulo, vai haver uma diminuição grande. Acredito que já na sexta-feira, Denise, tanto São Paulo, por grande parte de Minas Gerais, vai estar aí sob o domínio do sol. É claro, está muito úmido, ainda tem
a esse aquecimento diurno, que algumas chuvas pontuais poderão acontecer nesse período, mas praticamente a chuva vai dar uma trégua tanto em Minas, São Paulo, nessas áreas onde estão sendo mais afetadas. Agora, Mamedes, essa situação que estamos vendo agora, de exagero da chuva em várias regiões, significa que no inverno a gente possa ter uma situação mais grave, por exemplo, de seca na região sudeste? Olha, Denise, acredito que vai ter uma influência mais ainda na região sul. Na região sudeste, acredito que ao longo de todo o verão, essas chuvas deverão ainda chegar com uma certa intensidade. É claro que vai dar uma parada, mas estamos praticamente ainda no mês de janeiro ou no início aí do verão aqui do hemisfério sul. Então, ainda como há previsão de chuva ao longo de todo o período do verão, ainda se há uma chance, né? Acredito que ainda tem chance dessas represas ainda receberem bastante água ao longo de todo o verão. A região sul, é que vai ficar ainda meio ruim em termos de chuva ao longo de todo esse verão nosso aqui do Brasil. Não, mas eu já falava na situação do inverno, se pode ser atípico também este ano. Olha, ele vai ser atípico, tá, Denise? Mais para a região sul, não para a região sudeste e centro-oeste. Nessa parte da região central, centro e norte do Brasil não vai ser atípico. Mas do centro-sul, acredito que vai sim, porque estamos passando pela influência do Laninha e até ele terminar, praticamente, a gente já está aí pelo meio do inverno, lá pelo meio do ano. Porque fica ainda uma preocupação, mesmo com esse excesso de chuvas, em relação à situação dos reservatórios, que era uma grande preocupação que nós tínhamos na virada do ano. E nem todos conseguiram se recuperar, dar uma situação de maior segurança, não é? Certo. Como agora esses fenômenos, Denise, estão migrando mais da posição dele mais para o sul, então essas chances são grandes desses reservatórios receberem água ainda dentro do mês de janeiro. Se vai ser o suficiente para encher, assim, deixar eles com a cota máxima, ainda não sei. Mas que tem previsão de chuvas boas ainda para essas áreas, principalmente aí dessas grandes represas de São Paulo, ainda que se interligam aí com o Rio de Janeiro, ainda vão receber boas águas aí para frente ao longo do período do verão. Isso pode dar uma amenizada, sim, lá no inverno. Por isso que a tendência do clima ou da previsão climática para o mês de inverno, nessa área, deve ficar dentro da normalidade. Região sul é que eu volto a frisar que não vai ficar dentro da normalidade, né? Agora, algumas semanas atrás, nós tivemos aquelas tempestades de areia, tornados têm sido registrados. Além desse fenômeno, tem alguma relação com o aquecimento global? Porque a gente vê na Europa também calor em algumas regiões que deveriam estar com frio, não é? Exato, mas olha só, Denise, quando a gente fala aquecimento global é algo muito macro, né? Muito grande. Agora, quando se fala em desmatamento em determinado local, vamos tomar como exemplo o interior de São Paulo, onde há um bom tempo atrás havia ali produtos, milho, soja, hoje você só vê praticamente cana-de-açúcar. E o que acontece? Nesse período de inverno, o solo está lá desnudo, não tem assim um verde que possa manter uma certa umidade no solo, motivo do qual, quando se aproximou os sistemas frontais mais intensos sobre essas áreas, foi que provocou essa nuvem de poeira e esse aquecimento muito, vamos dizer assim, não tem um verde para poder amenizar a temperatura. O solo está lá desnudo, recebendo todo esse calor. A aproximação, com certeza, vem todo esse pacote, trovoada, rajada de vento, granizo e essas condições aí de granizo que em alguns lugares foram registrados. Então se tem uma preocupação com a situação na Amazônia, mas nós temos em cada região problemas locais também interferindo. Exato, eu diria assim, que a nível global fica um pouco mais assim, difícil você dizer. Olha, a influência daqui vai estar influenciando o clima global. Não, ele vai influenciar o clima local. Agora, num conjunto, se todos começarem, que eu acredito que ninguém é louco, né, de querer fazer algo para prejudicar, vamos dizer assim, os outros, porque ele vai se prejudicar a si mesmo. Aí sim pode trazer um certo, assim, prejudicar, né, ou influenciar no clima global. Agora, local, sim, mas eu diria que, por enquanto, essa influência do desmatamento para nível global, eu não acredito não, tá, Denise? Porque os sistemas frontais vão continuar atuando
vão continuar passando, eles podem passar um pouco mais ao sul, um pouco mais ao norte, um pouco mais afastado, mas eles vão continuar existindo. E para evitar essas tragédias, claro que fica a necessidade de prevenção e acompanhamento, né? Com toda certeza, Denise. Então, o Brasil, não vou nem falar dos outros países desenvolvidos, mas o Brasil, nos últimos 5 anos, talvez até um pouco mais, já vem mudando essa visão sobre a meteorologia para todos os setores, tanto faz turismo, principalmente agrícola. Então, o pessoal já está utilizando essas informações para justamente ter essa prevenção, principalmente aquelas pessoas que moram nos centros urbanos, onde são consideradas áreas de riscos. Então, isso aí, a Defesa Civil já está, vamos dizer assim, conectado com o próprio INMET. Quando a gente emite esses avisos, ele já sai desesperado, né, para tentar salvar vidas, né? É isso, nós ouvimos o Mamedes Luiz Melo, que é meteorologista do INMET. Mamedes, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço o espaço, uma boa noite a todos.